meu caro Cristiano, meu caro Júlio, eu gostaria de saudá-los e, em vossos nomes, saudar a todos que participam desta mesa tão importante para a civilização brasileira, para esse período da vida nacional, que é esse debate que tem grande dimensão democrática, que é o debate da Comissão da Verdade. Eu digo a vocês que a Comissão da Verdade é uma necessidade histórica do Brasil, não apenas para apurar os crimes que foram cometidos no período de 1964 a 1985. É claro que a comissão tem uma abrangência maior, ela vai de 46 até 88, mas esse período foi um período de muita privação, de muita violência e, sobretudo, de entrega do Brasil para os interesses alienígenas, notadamente estadunidenses. E também fazer esse debate junto com o 40º aniversário da guerrilha paraguaia. Digo a vocês que essa experiência da guerrilha, sem sombra de dúvidas, foi a mais alta forma de resistência que o povo brasileiro travou contra a ditadura dos militares, contra a ditadura militar brasileira. E eu digo a vocês também o seguinte, também relatar um pouco da nossa experiência nesse trabalho frente ao Grupo de Trabalho Araguaia. Vocês sabem que o Brasil, nesse último período, por conta de pressões externas, notadamente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e também pressões internas, começou a fazer um esforço maior, diga-se de passagem, no âmbito deste novo ciclo que se abriu na vida do Brasil a partir de 2002, com a vitória do metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de saber o que aconteceu nesse período todo da vida brasileira. E por conta de uma decisão judicial de 2007, da juíza federal Solange Salgado, é que o país tem conseguido aprofundar a sua visão e as informações existentes sobre esse período de chumbo da vida brasileira. Então, isso é um fato muito importante. É claro que a guerrilha paraguaia foi um movimento que, a partir da década de 70, do final da década de 70, particularmente com aqueles que foram às prisões estas, fruto da primeira ação militar no Araguaia, o Exército, companheiros e companheiras, promoveu 3 grandes ações militares lá, além de uma pré-campanha, mas os que foram presos na primeira ação militar, em 72, todos eles sobreviveram. Não é diferente daqueles que foram presos na segunda e na terceira campanha de cerco e aniquilamento. Na segunda e na terceira campanha de cerco e aniquilamento, segundo os dados e os depoimentos de um importante torturador brasileiro e assassino, confesso, que é o Major Curió, aproximadamente 41 guerrilheiros foram executados com vida. Né? É claro que nós sempre soubemos disso, mas nesse período mais recente é que nós temos, na pesquisa, no trabalho de investigação e circulando sobretudo nessa região do Baixo Araguaia, é que nós temos tido uma dimensão mais alargada do que foi essa violência contra os guerrilheiros e o papel que a guerrilha do Araguaia cumpriu nesse período todo. Digo a vocês que essa decisão de ir ao Araguaia por parte do Partido Comunista do Brasil foi uma decisão de 1966, numa avaliação que o partido fez de que a ditadura militar brasileira teria vida longa, né, como de fato teve. Ela foi uma noite histórica de 21 anos, né, uma espada de danos que ficou durante 21 anos na cabeça do conjunto do povo brasileiro. E naquele período, companheiros, houve uma pré-campanha por parte das Forças Armadas. Né? A primeira investigação de inteligência militar ela vai se iniciar exatamente em 1969, quando tropas foram deslocadas para Rondônia, para o Mato Grosso, para o Goiás, para o Pará e para o estado do Maranhão. Na sequência desse processo, realizou-se a Operação Carajás, em 1970, e em seguida a Operação Mesopotâmia, em 1971. A primeira campanha, propriamente dita, no momento em que o Exército Brasileiro, as tropas legalistas, as tropas governamentais
ingressaram na área, é que se deu exatamente essa primeira campanha, que ela se chamou Operação Axixá. E nessa operação, companheiros, houve várias pequenas campanhas, como no caso da Operação Peixe 1, da Operação Peixe 2, Peixe 3, Peixe 4 e Peixe 5. Todas essas operações buscavam naturalmente o levantamento de dados para liquidar com esse movimento insurgente na região do Araguaia. Ainda nesse período nós tivemos a Operação Cigana, a Operação Couro Dantas, a Operação Andorinhas e a Operação Manobrão. Todas essas operações, elas estão circunscritas à primeira campanha de cerca de aniquilamento. E nessa primeira campanha de cerca de aniquilamento, por que aqueles que foram presos não foram mortos? Porque os militares tinham uma opinião de que a experiência do Araguaia encontrada era uma experiência de militantes em fase de refrescamento, que no jargão militar diz o seguinte, que é uma turma que quer dar um tempo fora dos grandes centros urbanos. Digo a vocês o seguinte, que a grande diáspora do Araguaia foi a partir do AI-5, em 69. Né? A construção da guerrilha, a sua execução, os primeiros quadros políticos a chegar na região vai acontecer no início de 67, né? Imperatriz do Maranhão foi uma importante rota para isso, né? Quando chego na região, particularmente em Conceição do Araguaia, o Oswaldão, que foi um ícone importante da guerrilha, Daniel Calado, Amado Lins e Pedro Gil, os primeiros quatro a chegar para preparar o processo da guerrilha do Araguaia. Então, todos aqueles que foram presos durante essa primeira operação não foram mortos, porque as Forças Armadas não tinham a dimensão da extensão da guerrilha e fundamentalmente, das suas relações com o povo da região. Não é? Porque é uma das questões que nós nos perguntamos, por que o Araguaia sobreviveu tanto? Por que enfrentou 3 campanhas? Por que enfrentou, companheiros e companheiras, a maior mobilização militar do Exército Brasileiro depois da Segunda Grande Guerra Mundial? Digo a vocês o seguinte, que o grande mistério desse processo todo foi o fato da profunda relação que a população teve com os guerrilheiros. Fato, inclusive, que torna o João Carlos Reis Sobrinho um dos heróis de Porto Franco. Não é? O Júlio, inclusive, eu li um artigo dele acho que no Vermelho, falando um pouco sobre isso. E não é à toa que eu tenho um irmão chamado João Carlos Reis, em homenagem ao Juca, que era o grande médico da guerrilha, que se tornou um ícone em Porto Franco, pelo fato seguinte, porque naquele período, os povos que viviam nessa região não conheciam médicos, não tinham assistência de absolutamente nada. E os primeiros a ter uma relação com a região, a procurar educar os moradores da região e armá-los também para a luta, né, contra o latifúndio, contra os grileiros de toda essa região, foi exatamente esses que vieram para cá para encontrar um caminho para retirar o Brasil daquele período de ditadura militar. A segunda campanha, companheiros e companheiras, foi a Operação Papagaio. Essa Operação Papagaio, ela vai de outubro a novembro de 1972 e ela usou tropas convencionais e equipes de inteligência. Qual é a diferença dessa primeira campanha para a segunda campanha? Porque como a repressão não tinha a dimensão do que era o processo da guerrilha do Araguaia e a sua construção, nas 2 primeiras campanhas eles procuraram usar tropas regulares, né? Que não foi capaz, essas tropas não foram capazes de levar a guerrilha, o movimento insurgente no Araguaia, a debacle, a derrota. E eles começaram, no processo da segunda campanha, a montar equipes de inteligência. Eles perceberam, as Forças Armadas perceberam, que a forma como eles entraram, tanto na primeira como na segunda campanha, eles não teriam capacidade de derrotar o movimento. Então eles começaram a plantar na região equipes de inteligência. Foi aí que aparece, por exemplo, o Major Curió, Major Marco Luquini, né, coordenando estas equipes de experiência. E a terceira campanha, que vai de maio de 73 a janeiro de 75, são, na verdade, uma campanha dividida em 2, que foi a Operação Suruí, né, que é, digamos assim, um reforçamento dessa ação de inteligência, e a Operação Marajoara. A Operação Marajoara foi para derrotar tudo, né, foi para liquidar tudo. Né? É claro que naquele período, e se a gente for falar dos desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia, nós precisamos entender o seguinte, que em 73
ainda no governo Geisel, 74 no governo Geisel, que é digamos, a decretação seguinte, para não deixar sobrevivente, né? Para não deixar pedra sobre pedra. Até 73, companheiros, normalmente aqueles que eram presos, né, alguns sobreviveram, né, mas a partir de 74, todos aqueles que foram presos, particularmente no Araguaia, foram covardemente torturados e foram assassinados pelas Forças Armadas no nosso país. E depois houve uma pós-campanha que, inclusive, ela foi muito gritante aqui no próprio Maranhão, né? Eles organizaram duas grandes ações aqui, que foi a Operação Guariba do Sul, né, que vai do final de agosto ao início de setembro de 75, e a Operação Pindaré, que pega todo o ano de 75. Quer dizer, inclusive a própria região do Pindaré foi uma região de fuga da própria guerrilha. Nós, no âmbito desse trabalho do Grupo de Trabalho Araguaia, nós temos escutado muitos relatos que é o seguinte: olha, a rota de fuga do pessoal da guerrilha era exatamente pela região do Pindaré e pelo Maranhão. Tenho a impressão, inclusive, que foi por ali que fugiu, que saiu da região, o próprio Arroio, que foi um dos comandantes militares da guerrilha, e nos deixou um legado muito importante, que é o seu relatório. O relatório Arroio foi o primeiro relatório que falou sobre essa experiência na mata, essa luta na mata, porque até então, com exceção de uma reportagem do Fernando Portela para o Estadão, em 72, a guerrilha permanecia desconhecida, particularmente no Brasil. Digo a vocês mais, que em 73, do ponto de vista da imprensa brasileira, mas a imprensa estrangeira já tinha dado cobertura sobre a guerrilha do Araguaia. Aqui, companheiros, em 73, o Le Monde Diplomatique esteve na região do Araguaia, inclusive esteve com o Oswaldão, né? E fizeram uma grande matéria, né, em francês, que foi publicada na Europa, né, que fez com que os exilados brasileiros tivessem conhecimento desse processo todo da guerrilha do Araguaia. E depois disso, companheiros, eu estou falando das operações militares, nós tivemos o processo das operações de limpeza, né, que é uma questão que está muito relacionada à nossa atividade. Ao longo desses 3 anos no Grupo de Trabalho Araguaia, e tendo feito investigações em mais de 6 polígonos naquela região, nós temos aproximadamente 66 desaparecidos na região do Araguaia, mas nós fomos nos deparar com o problema da Operação Limpeza. O que foi essa Operação Limpeza, companheiros? A ordem dos dirigentes militares brasileiros era não deixar vestígio, né? E a partir de 76 começa a haver esse tipo de operação na região, né? De exumações clandestinas. Para vocês terem uma ideia, a primeira Operação Limpeza que houve no Araguaia entre maio e julho de 76, ela foi dirigida ela mesma pelo general Euclides Figueiredo, que era comandante da 8ª Região Militar, né, do 2º BIS em Belém, e era irmão do outro Figueiredo, João Batista, que anos depois seria presidente da República, o último presidente do G7. Então, essas operações de limpeza, elas ocorreram de 76 até 2004. Né? E é um debate importante para nós travarmos, porque quando a gente fala de ditadura militar, normalmente a gente fala o seguinte: a gente pensa que essa turma está de pijama em casa, né? Tudo com cara de vovô e cabeça branca. Pessoal, isso não é verdade. Isso não é verdade. Existe uma parcela daqueles que atuaram na repressão política que continuam à frente do Estado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nas andanças que nós temos tido na região, no contato mais amiudado com os moradores na região, muitos deles nos dizem e dão graças a Deus ao fato do Lula ter sido eleito presidente da República. Porque até 2003, companheiros, até 2002, os militares faziam visita à casa de Mateiros. Então, até 2002, nós temos informação de que, por exemplo, esse pessoal, oficiais das Forças Armadas do nosso país, continuavam fazendo o controle sobre a questão dos mortos desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia. Isso há pouco tempo. Quando o Lula assumiu a presidência da República, nós temos a informação de que eles promoveram uma grande queima de arquivos sobre a ditadura militar brasileira. Uma grande queima de arquivos. Inclusive operando essa queima de arquivos por dentro do Estado brasileiro.
como é o caso da Agência Brasileira de Inteligência no Pará, órgão que substituiu o Serviço Nacional de Informações. O Serviço Nacional de Informações vai desaparecer com a própria ditadura, ali em 85, e o governo vai desaparecer exatamente naquele período, né? E é criado a Agência Brasileira de Inteligência. O primeiro concurso para a BIM, companheiros, foi em 99. E hoje, em função dessa mescla que existe entre os concursados, geralmente gente arejada, que sai das universidades, que fica em entre-choques com o pessoal do antigo Serviço Nacional de Informações. E nesse último período, nós temos informação de que, por exemplo, os dirigentes da BIM no estado do Pará são os caras que atuaram no boicote, né, na repressão política ao Araguaia, inclusive um deles, conhecido como Magno José Bosch, que era o cara que cortava cabeças no Araguaia. Né? Era, digamos assim, era um contumaz cortador de cabeças e mãos do Araguaia, que está à frente da BIM no estado do Pará. Né? Eu estou falando isso, companheiros, porque essa luta pelo direito à memória, à verdade e à justiça é uma luta que tem uma dimensão seguinte, também ligada ao Estado brasileiro, porque se é verdade que o Estado e o governo da Dilma e do Lula criaram esse grupo de trabalho para fazer a localização de sepulturas, fez aquele projeto da Lei de Acesso à Informação e também institui a Comissão da Verdade, é verdade também, né, que por dentro do próprio Estado brasileiro existe gente interessada em jogar essa história, né, para baixo do tapete. E isso tem sido muito contundente com relação ao governo do Pará. Falo isso me reportando ao fato de que em 2000, eu era parlamentar em Belém naquela época, era vereador em Belém, nós presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belém e tivemos a informação de que ossadas teriam sido encontradas no Forte do Castelo. O Forte do Castelo é a área onde surgiu a cidade de Belém, o nascedor da cidade de Belém, e que ali durante muitos anos ficou a 5ª Companhia de Guardas. Não é? E grande parte do pessoal que foi preso no Araguaia e levada para a prisão e para a tortura passou por Belém através da 5ª Companhia de Guardas. E que os operários da construção civil que faziam o processo de requalificação daquele centro histórico de Belém encontraram 3 ossadas. Não é? Rapidamente, o governo do Estado, do PSDB, né, e até porque o próprio Exército Brasileiro havia cedido para o governo do Estado aquela área, eles fizeram um esquema de esconder a coisa toda. Né, e a turma da BIM pegou esse material. O fato, companheiros, é que há um documento, existe um processo interno na BIM do Pará que a gente não pode ter acesso. Inclusive agora, diante dessa lei de acesso à informação, se nós formos pedir, digamos, o problema das ossadas no Forte do Castelo com relação à BIM, eles não fazem a entrega dessa documentação. Inclusive agora, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião em Brasília com o pessoal da Comissão da Verdade, e nós vamos estar levando esse tipo de coisa. Quer dizer, se é para a Comissão da Verdade funcionar, ela tem que limpar primeiro o Estado brasileiro. Porque não é possível, companheiros, conviver com um torturador, com gente que participou, né, do processo da ditadura militar do nosso país, né, que teve um alcance muito grande, né, porque a gente está falando aqui do Araguaia, mas, por exemplo, a questão da ditadura, companheiros, teve um impacto imenso sobre toda uma geração de brasileiros e de brasileiras, interrompeu o curso da vida criativa de toda uma geração, e os dados eles são muito gritantes. Por exemplo, 100.000 pessoas foram perseguidas e detidas durante o período militar. 10.000 pessoas foram 10.000 exilados, 7.367 acusados judicialmente, 10.034 sofreram inquéritos, 4 condenações à pena de morte, que não foram cumpridas. Um setor militar mais à direita, mais, digamos, recalcitrante e violento é que assumiu. Mas naquele período nós tivemos quase 7.000 militares que foram punidos, né, por ter algum tipo de oposição ao próprio regime. Né? 245 estudantes expulsos das universidades e 400 mortos. Né? Aproximadamente 180 desaparecidos. Que são dados, companheiros, né, da própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos e tem se acumulado ao longo dessa luta que os familiares têm feito e também, quer dizer, dessas entidades de direitos humanos. O fato é o seguinte,
que 180 desaparecidos é um número, né, que não bate com a realidade. Por exemplo, nesse trabalho que nós temos feito no Araguaia, que nós temos acompanhado no Araguaia, companheiros, seguramente 500 camponeses foram mortos naquela região, naquele período. É claro que não são os mortos que vinham de fora, que eram militantes políticos, né, que tinham algum nível de organização política, mas eu falo o seguinte, daqueles que são anônimos. Por exemplo, em 74, relato de ex-soldados que nos disseram isso, porque esse é um novo processo de pesquisa que a gente tem levantado, né? Porque, primeiro, é o seguinte, na década de 80, no início da década de 80, havia um relato dos camponeses, né, que foi muito importante, né? Depois, o relato dos familiares, daqueles que foram presos. E agora, os ex-soldados começam a falar, né? Particularmente os ex-soldados da primeira geração que foi recrutada no sul do Pará, nos 52 bis, que nos diz o seguinte: Paulo, em 74, eu participei de 2 chacinas. Uma em São João do Araguaia, quando 17 lavradores castanheiros vindos do Maranhão, né, foram fuzilados na mata, né? E no mesmo ano, isso em maio de 74, e a segunda em junho de 74, entre Rio Maria e Xinguara, né, mais ao sudoeste do Pará, quando 21 camponeses foram chacinados também, retirando castanha. Quer dizer, esses nomes, companheiros, são nomes de anônimos, né, que faz com que a gente tenha uma visão seguinte: bom, os números do Araguaia foram muito maiores do que os 100, em torno de 70, 80 pessoas que nós procuramos, né? Infelizmente, companheiros, infelizmente mesmo, nós nunca vamos ter acesso aos nomes desses castanheiros, desses filhos do povo que foram assassinados, né? E que pela sanha militar naquele período, né? Digo a vocês que a tortura foi imensa, né? Por exemplo, municípios como o município de São Domingos das Latas, que hoje se chama São Domingos do Araguaia, todos os homens acima de 14 anos foram presos e torturados, muitos deles até a náusea, né? Então, os dados e as informações sobre esse processo todo, eu tenho a impressão seguinte, que nós vamos demorar muito tempo ainda no Brasil, né? É claro que se o país não estiver no mesmo caminho, né, no sentido de aprofundar a sua dimensão democrática, para que nós possamos ter clareza do que foi todo aquele processo. E mais do que isso, compreender também, quer dizer, o que aconteceu com a Amazônia antes e depois da guerrilha, né? No que o latifúndio se transformou. Digo a você o seguinte, que a vitória militar sobre o movimento do Araguaia, a partir de 75, abriu um novo campo para o latifúndio. Companheiros, até aquele período, nós não tínhamos empresas estrangeiras atuando na Amazônia. A partir desse período é que nós observamos a instalação da Volkswagen, da Nixdorf, da Atlântica Boa Vista, da Supergasbras, grandes empresas multinacionais se instalando na própria Amazônia. E é a partir desse processo é que o Bico do Papagaio se torna uma das regiões mais violentas do país, né? É claro que a cultura de violência nessa imensa região é uma cultura que nos remete ao século XIX, né? Que nos remete até bem antes, né? Com o caminho que os bandeirantes fizeram até, digamos, essa região, atravessando o estado do Goiás, encontrando essa região do Pará e do Maranhão, né? Essa região propriamente do Bico do Papagaio. Mas essa cultura da violência vai se reforçar, sobretudo, a partir da presença dos militares, a partir da presença do modus operandi, né, da ditadura militar brasileira. É por isso que essa região do Bico do Papagaio, a partir do final da década de 80 e início até os nossos dias, se torna uma das regiões mais violentas do país, marcada pela forte presença do latifúndio, marcada pela forte presença da pistolagem e marcada pela forte presença do trabalho escravo. Esses fenômenos da vida atual, eles têm origem, eles têm certidão de nascimento. E seguramente, companheiros, a certidão de nascimento, ela é fruto exatamente dessa presença, dessa cultura da violência transplantada para a Amazônia a partir da ditadura militar. Por exemplo, meu pai foi assassinado meu pai era advogado dos trabalhadores rurais, foi deputado estadual no Pará, Paulo Fonteles. O esquema que o assassinou, companheiros, todos eles eram do esquema do pessoal da comunidade de informações, pessoal que veio da Operação Bandeirantes,
Todos esses assassinatos que houveram nessa região, inclusive do próprio Lunatico, nessa região do Pindaré, certamente, companheiros, quem armou tudo isso foram quem? Foram os caras que vieram da Operação Bandeirantes de São Paulo, foram os caras que vieram do DOI-CODE, do DOPS, do SNI, do Centro de Inteligência do Exército. Então isso vai criar, digamos assim, uma nova cultura, né, que eu acho que só a vida e o tempo faz com que a gente tenha a dimensão dessa violência toda e de que isso representou para a vida do país. Não é? E é por isso que o Araguaia é um capítulo que não passa. Né? Que não passa. Né? É claro, companheiros, que a luta dos familiares na região e a luta que se faz também para escrever essa história é a luta seguinte, para que nós possamos ter o direito, os familiares, de enterrar os seus mortos, que é um direito secular. Quando os brasileiros tombados na Itália foram mortos, em luta contra o nazifascismo, eles receberam o cemitério de Pistoia na Itália para enterrar os brasileiros, né? Que é uma realidade que não acontece hoje no nosso país. Né? Quer dizer, centenas de brasileiros se encontram desaparecidos. Né? E o que é pior, companheiros, é que cada vez mais a gente vai entrando nesse processo todo e vai percebendo o seguinte, que se o Estado brasileiro não assumir para si essa responsabilidade, nós pouco vamos avançar. Vocês sabem o seguinte, que do ponto de vista do século XX, essa é a segunda tentativa de uma comissão da verdade. Né? A primeira foi com a Constituinte de 46, né? Com a forte presença da bancada comunista. Teve à frente os senadores Carlos Prestes, João Mazona, Maurício Grabois, comandantes do Araguaia, Carlos Marighella, Jorge Amado. Né? Só que naquela experiência de 46, a comissão da verdade não existiu. Ela foi, digamos, impedida de acontecer. Então, na verdade, essa vai ser a primeira grande experiência nossa, né, de comissão da verdade. Né, para avaliar, inclusive, o seguinte, quer dizer, qual foi o papel do Brasil na Operação Condor, na Escola das Américas, que formou os torturadores latino-americanos. Muita gente na imprensa brasileira diz o seguinte, o Brasil teve uma dita branda. Barra pesada mesmo foi o Uruguai, foi a Argentina que matou 30 mil pessoas, foi os companheiros que formou esse pessoal todo, foi os SIGs de Manaus. Esses caras todos foram formados por brasileiros, né, que tinham uma ditadura mais, digamos, longeva do que essas outras experiências, né, do que essas outras experiências de ditadura. Então, o papel do Brasil na afirmação da Escola do Panamá e na Operação do Condor foi um papel muito importante de formação. Por exemplo, e um fato que nos ajuda muito nesse período é o seguinte, que se é verdade que existe um traço entre esses facínoras todos, entre esses militares todos, é o rancor. Né? Eles são muito rancorosos e em grande medida contra eles mesmos. Né? E tem vários livros que estão sendo escritos que eles estão se denunciando. Por exemplo, um dos últimos livros publicados nesse último período, que é Memórias de uma Guerra Suja, que fala exatamente do DOI-CODE, né, das operações do DOI-CODE, junto com da comunidade de informações, companheiros os brasileiros, né, com o apoio da CIA, né, aliás, apoio da CIA que se verificou aqui no Araguaia, né, os helicópteros, por exemplo, da United Steel, uma importante mineradora norte-americana, era quem fazia, né? Quem cedia os helicópteros para operações de inteligência no Araguaia e de repressão no Araguaia. Aliás, não apenas a CIA, né? Como também o exército francês, né? O exército francês que tinha experiência contra as guerras independentistas na África e o próprio exército português, né? Que também travava a luta. Por exemplo, os brasileiros aqui, como eles foram explodir a Rádio Nacional de Angola, em 77, né? Os caras estão abrindo o jogo, né? Porque é o seguinte, alguns se deram muito bem nessa história toda, né? E a grande maioria dessa comunidade de informações ficou, digamos, assodada e amildada a partir do processo da redemocratização do nosso país. Então, quer dizer, muita coisa nova está se abrindo, né? Muita coisa nova está se esclarecendo. Agora, é o seguinte, esse plano da Comissão da Verdade, companheiros, está muito nas nossas mãos a capacidade disso aprofundar essa pesquisa. Né? Porque é o seguinte, nós não podemos deixar a cargo daqueles membros da comissão a responsabilidade, né, por esses fatos todos. Né? O fato é o seguinte, que nós temos que infundir na sociedade brasileira o espírito de abrir esse período da vida nacional. Tem alguns companheiros que atuam nessa luta
que têm muito pouca crença na Comissão da Verdade. Uns têm muito pouca crença e outros acham que isso vai resolver tudo. Nenhuma das duas questões, companheiros. O fato é o seguinte, é que nós só vamos passar o Brasil a limpo, né, se a gente participar desse processo. Né? Se a gente criar no âmbito dos estados as comissões, os comitês estaduais, porque os estados participaram da repressão. Por exemplo, eu sou do estado do Pará, companheiros, e nas delegacias, na mão de camponeses que nós encontramos nessa região, particularmente no estado do Pará, nós encontramos, por exemplo, salvos-condutos, próprio da época do Hitler, né, do Terceiro Reich, salvos-condutos nas mãos de camponeses. Ou seja, camponês só podia circular com salvo-conduto, expedido pelas delegacias de polícia dos municípios. Né? Então, o papel dos estados nesse processo é um papel muito importante, inclusive de ajudar a própria Comissão Nacional da Verdade. Por exemplo, aqui no Maranhão mesmo, né, eu citei aqui duas operações. Essa operação Guariba do Sul, que ela que eu citei aqui, a Operação Guariba do Sul, que vai do final de agosto de setembro de 75, e a Operação Pindaré. Companheiros, muito pouco se conhece dessas operações. Muito pouco se conhece, né, de como é que ela foi, né, qual foi, digamos, o resultado dela, quem foram os perseguidos, quem foram os presos. Né? Então, digamos, eu tenho a convicção de que nós só vamos avançar nesse problema do direito à memória, à verdade e à justiça. Eu levanto a justiça porque, companheiros, mesmo que a Comissão da Verdade não tenha, digamos, não indique o processo da punição, mas nós temos que construir isso. Nós temos que construir isso. Né? Construir isso na sociedade brasileira. Porque, em certa medida, as leis, companheiros, elas são frutos do seu tempo. Não é verdade? Elas têm tempo histórico, situado. Não é? Então, para que a gente possa levar esses caras todos, companheiros, à prisão. E isso não é revanchismo, companheiros. Né? O sentido dessa luta é o seguinte, é o sentido para que isso nunca mais aconteça. Para que isso nunca mais aconteça. Né? De estudantes serem privados de estudar, de pais ficarem separados dos seus filhos, da entrega das riquezas nacionais, né? Da presença cada vez maior do poder econômico, que foi toda uma prática naquele período da repressão política e da ditadura militar no nosso país. E o caminho é muito longo, e é um caminho, companheiros, que tem pressões. Né? Digo a vocês o seguinte, dando, digamos, 3 exemplos. Isso tem pressão. Né? Ano passado, quando porque é o seguinte, nesse trabalho do grupo de trabalho, nós passamos 2 anos tateando as coisas. Né? Sem, assim, com muita informação, mas quando nós começamos a pegar o veio da coisa, e começamos a pegar o veio a partir do relato de ex-soldados, que começaram a nos falar as coisas, inclusive da operação limpeza. Né? A gente sempre soube que houve operação limpeza, mas nunca um militar tinha chegado conosco. Eu participei da operação limpeza. Né? Quem nos disse isso, inclusive, foi um sujeito que foi 7 anos motorista do Curió. O Curió mandou que ele matasse um amigo dele, ele não topou, foi defenestrado pelo Curió. E o cara começou a abrir as coisas. Um ex-soldado do Exército, da primeira geração de militares, em 70, começou a abrir as coisas. Detalhe, o cara começou a ser ameaçado. Né? Nós levamos eles, né, ele e outros, para um depoimento na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, na Comissão de Mortos Desaparecidos, e agora, 2 meses atrás, o cara foi violentamente espancado. Lá na região, por exemplo, companheiros, a gente tem recebido ameaça. Na casa do principal dirigente da Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia, passaram a noite toda circulando a casa do companheiro nosso, conosco dentro, eu e ele com um 32 na mão, eu com uma faca de cozinha, essas eram nossas armas, e deixaram uma vela acesa no chão. Né? Os caras, por exemplo, que torturaram mateiros e camponeses, começam a fazer pressão, né? Para que o pessoal não fale nada. Em julho do ano passado, companheiros, nós, entre maio e junho do ano passado, nós andamos um pouco mais de um mês com um sujeito que se chamava Raimundo Pretinho. Né? Raimundo Pretinho. Esse cara era daquela turma do Curió. Um dos caras assim mais importantes do Curió. O cara passou a vida toda calado. Aí o cara começou a falar. Companheiros, final de julho o cara apareceu morto. Final de julho o cara apareceu morto, assassinado, na Serra Pelada.
E detalhe dessa morte do Raimundo Pretinho. Era o seguinte, detalhe que é o seguinte: 3 dias antes o Curió esteve na Serra Pelada para fazer uma reunião com os seus antigos companheiros da repressão araguaia. 3 dias depois que ele saiu de lá, esse sujeito apareceu assassinado. E detalhe do inquérito policial da Segurança Pública do Pará, que o cara teria sido morto, como é que chama? Latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Né? Agora, detalhe, a Serra Pelada, companheiros, é um dos lugares mais pobres desse país. Né? É um dos locais de maior concentração de lepra no Brasil. Lepra é o seguinte: tu quer entender a pobreza a partir da saúde, tu vai encontrar a hanseníase. A hanseníase é a doença da pobreza extrema. E nessa região da Serra Pelada, é uma das regiões, diferentes de outras épocas, do grande formigueiro humano, é uma das regiões mais miseráveis do nosso país. Aí o inquérito da Polícia Civil paraense é o seguinte: não, o cara é um latrocínio, roubo seguido de morte, tanto que nós levamos a questão da Polícia Federal para a Superintendência de Marabá. E agora, semana passada, talvez o companheiro do Rio de Janeiro saiba disso, que o escritório lá do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio, foi invadido. Foi invadido o escritório do Rio de Janeiro. Né? Do Rio de Janeiro foi invadido, pô. Então é o seguinte, companheiro, essa luta tem reação. E essa turma não quer que a gente descubra as coisas. Inclusive o seguinte: a ligação civil com a ditadura militar. Né? Eles não querem que a gente fale, por exemplo, que a Camargo Correia apoiou. Eles não querem, por exemplo, que a gente fale que o Curió tinha a carteira da Rede Globo. Né? Tinha a carteira da Rede Globo. Eles não querem que a gente fale que a Mendes Júnior, companheiro, atuou nesse negócio todo. Quer dizer, que a ditadura teve um braço civil. Né? Que uma parte da imprensa brasileira, particularmente esses que falam da ditadura branda, atuaram apoiando a ditadura e a repressão política. Porque, na nossa visão, é o seguinte: a gente acha que foram apenas os militares. Não, foi uma ditadura civil-militar, companheiros. E é o seguinte: sobre os militares, nós já sabemos quase tudo, mas sobre esse braço civil a gente não sabe. Né? Quem construiu, por exemplo, as bases da tortura na região foram a Mendes Júnior, Camargo Correia, né? SA Brasil e grandes empresas que fizeram a Transamazônica, né? Né? Então, quer dizer, agora isso é uma luta para o futuro, né? É uma luta para o futuro, é uma luta seguinte, que nós precisamos cerrar fileiras, né? Para entender qual é a dimensão dessa luta. Ela tem dimensão democrática, né? A luta democrática é uma luta perene, é uma luta do cotidiano. Isso vai nos indicar se nós vamos ter mais liberdade, se nós vamos ter mais direitos, se o povo vai ter mais direitos, né? Se os jovens vão poder ingressar mais na universidade, né? Se nós vamos ter um país, quer dizer, mais avançado do que esse país que nós vivemos hoje. Eu queria agradecer aqui o convite e lembrar, companheiros, nessa conclusão, o seguinte: um poema chamado Pesadelo, do Paulo Sérgio Pinheiro, quando ele diz o seguinte: quando o muro separa, uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, no dia volta. Você me prende vivo, eu escapo morto. Você corta um verso, eu escrevo outro. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Eu acho que esse é o espírito da Comissão da Verdade e desse importante momento que a gente vive no país hoje. Né? Porque eu tenho a convicção, companheiros, que se a gente conseguir avançar nesse trabalho e, sobretudo, punir aqueles que fizeram o que fizeram, o Brasil vai ser um país melhor, diferente, mais democrático e avançado. Muito obrigado.